Amigos, muito boa tarde. Estamos aqui no 14º dia. Eu lancei o 15º ontem, sem querer eu pulei. Ontem a gente teve um imprevisto, hoje a pastora Cacau não conseguiu gravar devido à garganta inflamada. Ela mora em Foz do Iguaçu, um lugar extremamente frio. Então nós transferimos o dia dela hoje, que seria o 14º dia, para o dia 19. Então ela ainda vai gravar e você vai ser extremamente abençoado pela palavra dela. Ela abençoa muito a minha vida. O ministério que ela está iniciando em Foz do Iguaçu, a Love Church, é a coisa mais linda. Eu participei da implantação dessa igreja e hoje me alegro muito dela fazer parte desse grupo. A gente vai falar sobre um assunto hoje bem delicado, um assunto que mexe muito comigo. É um assunto que, quando eu for ministrando para vocês, vou estar ministrando para mim, porque nós somos seres emocionais, nós somos seres impacientes, nós somos seres que a gente não consegue esperar ouvir de Deus, e principalmente quando Deus fica em silêncio, a gente não consegue esperar Ele responder. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho no final, bem rápido. Eu ainda vou deixar meu testemunho aqui para vocês, mas hoje eu vou dar um testemunho bem breve a respeito dessa parte do silêncio, para que possa abençoar a sua vida, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é quando Deus parece distante. Eu queria começar lendo a palavra de Deus com você. Vamos comigo. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram, encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam a eles, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem nada conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. E essa passagem está lá em Isaías 8, do 17 ao 20. Ela fala muito sobre o que nós fazemos às vezes no desespero. Muitas vezes, nós cristãos, mas essa é muito mais para quem não é cristão, porque quem não é cristão pode recorrer a querer adorar outros deuses. Se você é cristão, eu acredito que nunca passou pela sua cabeça consultar os espíritos, consultar outros deuses para que haja favor em prol da sua causa. Eu acho que isso é uma prática típica do que nós chamamos de não cristãos ou gentios, tá bom? Mas eles recorrem a diversos artifícios que às vezes são muito enganosos. Talvez é consultar o espírito dos mortos, talvez a cartas, talvez a búzios, talvez a tarô. Não tenho preconceito contra quem joga, tá? Eu não estou falando de quem você é, não estou falando do seu coração. Eu estou falando de uma prática que não é uma prática correta, mediante a palavra de Deus, a minha fé e o que eu acredito, tá bom? Então a gente acaba, às vezes, sendo apressado demais e tomando as nossas próprias decisões na frente da decisão de Deus, ferindo a palavra, ferindo os princípios e ferindo a vontade dele para a nossa vida. Nós somos provados pelo fogo. A palavra diz que nós somos provados pelo fogo. E se as nossas obras forem de ouro ou prata, ele recebe. Mas se for de madeira, feno e palha, ela será consumida. O que será que nós temos feito? Será que realmente é para Deus? Será que as nossas obras, elas são suficientes? Será que nós temos construídos em Deus prédios altos e sustentáveis o suficiente para que quando venha um terremoto, ele não caia? Ou se não, na primeira chuva, ele vai desabar? E quando Deus fica em silêncio? Por mais que a gente seja íntimo de Deus, por mais que a gente tenha uma relação, por mais que nós tenhamos cargos, por mais que nós tenhamos equipes, por mais que nós sejamos presidentes de igreja, pastores, etc., existem momentos na vida do cristão em que Deus fica em silêncio. E isso é para a maturidade da nossa fé. Eu não estou falando que Deus simplesmente vira as costas para você, muito pelo contrário. Esse tempo de silêncio dele, e aparece em diversas passagens da Bíblia, principalmente na história de Israel. Eu não sei se você sabe, mas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existem 400 anos de silêncio de Deus. Até o profeta Zacarias e a vinda do Messias, que é o Cristo, existem 400 anos de silêncio de Deus. E isso não significa que ele simplesmente abandonou Israel, porque existem livros históricos que mostram que Deus ainda estava guiando o seu povo, tá bom? O que Deus quer da gente? Além de adoração, que nós o adoremos, ele quer obediência. É aí que eu vou entrar um pouquinho com o meu testemunho. Olha, eu estou em 4 minutos, ainda está um tempo bom. Eu vou entrar um pouquinho com o meu testemunho, porque falando sobre o meu relacionamento.
Eu estou há 2 anos com a Sigrid e Deus falou claramente que abençoava o nosso relacionamento no início. Que Ele tinha planos para nós dois. Planos de que a nossa relação fosse um testemunho de superação, de enxugar os prantos, porque a nossa história é uma história muito linda. Eu vou contar aqui no testemunho completo, mas eu tive muitas crises durante esse processo. E de 10 dias até ontem, eu tive uma crise muito severa no meu relacionamento, a ponto de arrumar todas as minhas malas para sair de casa, porque a gente está à beira de casar. A gente pulou muitas etapas. A gente já mora junto há 2 anos. Glória a Deus, hoje a gente vive em santidade. Faz 5 meses que a gente não tem nenhum tipo de relação sexual. Mas. E hoje a gente mora na mesma casa. Então hoje a gente carrega o peso de pessoas casadas. A gente divide as contas e etc. Então nós não somos casados, mas a gente carrega o peso de uma pessoa casada. Então a gente pulou muita etapa. E esse peso no meu ombro, não sei se você sabe, mas eu sou um cara que tem 25 anos. Esse peso no meu ombro eu não consegui suportar, mesmo que eu tivesse a palavra de Deus, mesmo que Deus tivesse dito: filho, eu estou com você, filho, eu estou nesse relacionamento, olha os planos que eu tenho para vocês. Profetas disseram, pastores disseram, mensagens disseram, e nós vimos isso ao longo desses anos, o que Deus estava fazendo na nossa vida. Isso não foi o suficiente para que eu quisesse desistir de tudo. Nesses últimos 10 dias eu pensei em pelo menos umas 3 vezes em desistir de tudo. E simplesmente foi porque Deus estava em silêncio. Eu jejuei por 40 dias, eu fiz alguns propósitos e Deus simplesmente não falou nada. Não falou nada. Eu falei: Deus, se o Senhor não está nesse relacionamento, eu tenho uma aliança com ela, uma aliança que hoje nós vamos colocar uma nova, inclusive. Deus, quebra essa aliança, que eu vou embora daqui. Sabe? Mas Deus já tinha falado. E a palavra dele não volta vazia. E ele não volta atrás da palavra dele. Ele falou: filho, eu abençoo. Óbvio que você tem o livre-arbítrio, mas pode ir nessa força que eu te abençoo. Sabe? Muitas vezes é no momento de angústia, no momento de turbulência, que a gente simplesmente esquece a palavra que foi dita, a gente abandona todos os princípios, a gente abandona tudo o que foi falado por causa das circunstâncias. Mas não são as circunstâncias que nos definem, tá bom? Então a gente precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando vamos ler os salmos de Davi, muitas vezes ele fala: Deus, não aparta de mim o teu espírito. Deus, por que você me abandonou? Deus, por que eu ouço somente o seu silêncio? Mas ele ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. E ainda assim ele estava cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Não significa que Deus está virando as costas quando ele não está te respondendo. Quando eu decidi me posicionar como marido, quando eu decidi me posicionar e dizer: não, nós vamos seguir em frente, nós vamos em tudo que Deus já falou pra gente, nós vamos em direção a todas as promessas, ele me mandou 4 respostas seguidas no mesmo dia. É esse o caminho. Muito obrigado por ter ouvido e muito obrigado por ter respondido. Foi muito claro o agir sobrenatural quando ele mandou essas respostas. Mas ele não mandou a resposta enquanto eu estava jejuando, ele não mandou a resposta enquanto eu estava buscando o profeta, ele me mandou a resposta enquanto eu estava andando em obediência. Sabe por quê? Porque Deus, ele prefere obediência a sacrifício. Isso está claro durante a sua palavra e durante tudo o que ele fala que é a vontade dele para nós. Jó, meu Deus, já vou estourar o tempo de novo, gente, me perdoa. Eu não consigo falar pouco. Eu vou ser curado disso, tá bom? Eu prometo. Jó é um exemplo claro do silêncio de Deus. Claro. Eu não sei se você conhece a história de Jó, talvez você já ouviu muitas pregações sobre Jó, mas eu não sei se você já tem um estudo teológico sobre Jó, ou se você já leu o livro de Jó completo. Por favor, se você não fez isso, quando acabar esse vídeo, faça, porque é um livro extremamente abençoador, é um livro incrível, que fala sobre o silêncio de Deus. Satanás pede a vida de Jó, e Deus tem orgulho de falar: viste meu servo Jó? E Satanás fala: mas é porque ele tem tudo. E Deus fala: então tá bom, pode tocar nele, só não lhe tira a vida. E um homem com 10 filhos, um homem com muitas e muitas riquezas, em uma simples noite, perde tudo. E eu tenho certeza que tanto para mim quanto para você que está me vendo, isso seria o suficiente para a gente negar a Deus, para a gente murmurar, para a gente dizer que Ele não é conosco, para a gente dizer que a gente está em pecado. Cara, os amigos de Jó chegavam para ele e falavam: você está em pecado, cara. A mulher de Jó chegou para ele e falou: abandona teu Deus e morre. E ele falou: não, eu conheço os mandamentos. E mesmo que eu morresse,
eu ainda morreria obedecendo o Senhor. Isso para mim é um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Muita gente usa Pedro, que andou sobre as águas, porque viu Jesus, mas Jó ainda teve fé, mesmo quando ele não via ninguém, mesmo quando ele perdeu tudo, e mesmo quando a sua mulher mandava ele abandonar Deus e morrer, quando seus 3 melhores amigos amaldiçoavam ele, falavam que ele estava em pecado, mesmo quando ele estava completamente com o corpo em feridas, e ele coçava com telhas, Jó resistiu, porque ele andava em obediência. Ele não andava pelo que ele via, ele andava porque ele cria em quem Deus era para ele. Tá bom? Vamos ler aqui um trecho dele. Jó, quando não vê mais a presença de Deus, ele diz: mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me em seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Isso, para mim, é um dos maiores exemplos de fé na Bíblia. Nós temos uma tendência religiosa e que a igreja nos imputou essa culpa durante muito tempo, dizendo: se você está sofrendo algo na sua vida, se você está passando por um momento de grande tempestade, é porque você está em pecado. Por favor, não ouça isso. Isso é a voz do diabo na sua vida. Isso é uma grande acusação. Não é porque você tem problemas que você está em pecado. Não é porque você está passando por uma grande tribulação que você está em pecado, tá? Isso é a religião dizendo. E a gente não prega religião aqui. A gente prega um Cristo que salva e um Cristo que mesmo em silêncio ainda caminha do seu lado, só torcendo para que você obedeça, só torcendo para que você persevere e dizendo: filho, é só mais um pouco. Segura só mais um pouco, porque a minha palavra diz que eu não vou botar sobre você maior peso do que você possa suportar. Então, enquanto você estiver aguentando, eu estou ali contigo e a obra é minha. Porque lá na frente você vai entender por que você passou por isso, tá bom? Eu vou falar já já no final sobre isso. A gente vai falar muito sobre maturidade. Quando você é novo na fé, Deus permite que você viva muitas experiências. Eu acredito que você lembra do momento que você aceitou Jesus. Como foi aquele momento? Você sentiu arrepio? Você sentiu o fardo caindo nos seus ombros? Você sentiu como se você tivesse nascido de novo, como se fosse o primeiro dia da sua vida? Isso são experiências, isso são emoções. Aonde a gente sente muitas vezes na alma e onde a gente sente muitas vezes no espírito. E graças a Deus por isso. Só que nós não somos pessoas que vivemos baseado em experiências. Nós não somos pessoas que a gente precisa viver com disque profeta. Eu preciso que o profeta me responda. Nós não somos pessoas que precisam viver arrepiado. Eu só sei que eu estou numa igreja que ama a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus se eu sentir arrepio durante o louvor. Não. Nós não somos presos à experiência. Nós somos presos à obediência. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho do que o pastor Teófilo Hayashi fala muito. É um pastor que eu amo muito. Ele fala sobre os picos e os vales. Se você olhar geograficamente falando, entre um pico e outro sempre existe um vale. E é no momento de pico, naquele momento que a gente está no topo, no momento da adoração, no momento que nós recebemos uma incrível oportunidade de emprego, no momento onde nós conseguimos comprar um carro, no momento onde nós recebemos um aumento, no momento onde nos casamos, no momento onde nós aceitamos Jesus, a gente está lá no pico, mano. A gente está no pico, todo mundo é nosso amigo, todo mundo ama a gente, a nossa vida está maravilhosa. Só que para a gente chegar no outro pico, a gente não consegue voar, a gente não consegue saltar. A gente precisa passar pelo processo, descer, passar pelo vale e escalar tudo novamente, até o novo pico. Nesse momento de pico, você é preparado para suportar o momento de vale. Você não pode se entregar no momento do vale, porque no final desse vale existe um outro pico. A nossa vida não é feita de picos em picos, tá bom? A nossa vida é feita baseada em obediência. E se fosse uma palavra para definir hoje esse devocional, a palavra seria obediência. Deus diz, e aqui eu encerro: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor dos Exércitos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Eu não sei o que você está passando, eu não sei porque esse devocional veio para mim, porque eu também estou numa semana bem difícil, graças a Deus eu estou saindo dela hoje. Hoje, assim, meu relacionamento está chegando a um novo nível, e eu acredito que isso seja graças à maturidade. É quando a gente entende que a gente não precisa ser feliz o tempo todo. É quando a gente entende que Deus ele está com a gente, independente da gente estar feliz ou da gente estar triste. É quando a gente entende que quando Deus diz que ele tem um plano, porque ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. É quando Deus diz que aquela é a direção, não interessa se tem montanha, se tem gigante, se tem muro, ele vai falar, aquela é a direção. A terra prometida está lá, derruba o muro, tá com a pedra na cara do gigante, faz o que for preciso, mas vá na direção que eu te mandei. A gente não precisa que Deus seja o nosso terapeuta e encontre com a gente uma vez por semana para nos mostrar o que fazer. A gente simplesmente crê e a gente simplesmente segue. Eu espero que essa palavra tenha impactado a sua vida, assim como impactou a minha. Que Deus te abençoe e grande abraço. Valeu.